O tema da mensagem de hoje é removendo a amargura. 2 Reis, capítulo 2, versículo 19. E os homens da cidade disseram a Eliseu: eis que é boa a situação dessa cidade, como o Senhor vê. Porém, as águas são más e a terra é estéril. E ele disse: trazei-me um prato novo e ponde nele sal. E trouxeram. Então saiu ele ao manancial das águas e deitou o sal nele e disse: assim diz o Senhor, sararei a estas águas, e não haverá mais nela morte nem esterilidade. Ficaram, pois, são aquelas águas até o dia de hoje, conforme a palavra que Eliseu tinha falado. O profeta chegou numa cidade chamada Jericó. E essa cidade, na época, era uma cidade grande, uma bela cidade, que tinha tudo para oferecer aos seus habitantes uma vida feliz, trazendo respaldo, capacitação para cada um viver bem com a sua família. Porém, esse povo, eles eram infelizes, em virtude das suas águas, que eram águas amargas. Nós conhecemos cidades, amado, que tem água saluba, né? Na cidade da região de Lins, tem uma água saluba, você toma da água, parece que tem sal dentro dela. É uma água que não mata a sede. Eu morei naquela região, a cidade de Promissão não, mas onde a minha irmã mora, na cidade de Lins, a água é horrível de beber. Até para tomar banho, conforme você vai tomando banho, mesmo que você não passar sabonete no corpo, dá a impressão que você está sempre ensaboado. Porque é uma água com gosto terrível, porém, né, diz, segundo a medicina, que é uma água muito boa para a saúde. Mas essa é questão de tempo. O povo daquela cidade já acostumou com esta água saluba. Mas Jericó tinha uma água amarga. Você consegue até acostumar com vários tipos de água, mas amargo é uma coisa complicada. E eles não tinham opção. Então toda vez que eles iam tomar esta água era amargo. Esta água era terrível de beber. E a pior coisa, amado, é você estar morrendo de sede e você tomar uma água que não lhe cai bem. A água ela tem que estar fresca. Nem pode estar muito gelada no calor, nem muito quente. Mas se ela estiver fresca, não tem bebida melhor. Agora imagine você, se esta bebida estiver amarga, isso foi trazendo com o tempo infelicidade àquele povo. A amargura da água foi trazendo ao longo dos anos, tanto ao povo como à terra, começou a se tornar uma terra que não era frutífera. E eles não tinham opção. É igualmente, amado, há vidas preciosas neste mundo, principalmente na casa do Senhor, que embora são vidas agraciadas de beleza, de inteligência, padece por uma amargura que vem do seu coração. E toda amargura, ela tem um preço muito alto. Ela faz com que os nossos olhos não enxergam a verdade e a bênção de Deus. E o nosso coração fica inquieto, trazendo então infelicidade. Uma pessoa amargurada, e talvez você diga, essa palavra não é para mim, tomara que não seja, ela não consegue se encontrar a si mesmo. Ela não consegue entender a razão do seu viver. E tudo pode estar aparentemente bem, mas ela nunca está feliz. Sempre falta alguma coisa. Ela faz e luta contra isso e não quer. Por muitas vezes não reconhece a amargura, mas isso tem afligido o seu coração. E já não acha mais graça em nada. Todo lugar, por mais bonito que seja, não tem valor algum. Vire para a pessoa que está do seu lado e diga: reflita o que Deus vai falar contigo. Letra A, amargura, o mal que aflige o crente. Nós vivemos numa comunidade, e não é raro por ser uma comunidade, da gente ter se deparado com algumas desavenças, talvez com alguns ressentimentos, com alguma mágoa, com alguma palavra que alguém falou. Pessoas que são seus amigos, são seus parentes, são irmãos de igreja. Talvez você que é líder,
tem alguém do seu liderado, ou você que é liderado por algum grupo, algum líder de ministério, talvez ouviu, talvez não foi interpretado da melhor maneira, e isso trouxe mágoa. Esta mágoa gerou tempo no seu coração e virou uma amargura. Talvez um sentimento que alguém lá atrás, muito no passado, que você acredita até que já tenha esquecido. A gente só esquece alguma coisa quando é tocado nesse assunto e esse assunto não lhe faz mal. Mas se esse assunto lhe deixar triste, te deixar chateado, se esse assunto te deixar com raiva, se esse assunto fazer mudar a sua fisionomia, então existe uma mágoa aí, e esta mágoa precisa ser retirada. Amém, irmão? É isso que tem contaminado o coração de muito cristão. Coração de crente não pode ter amargura. A Bíblia contém, amados, algumas admoestações acerca da necessidade de tirar do nosso meio toda amargura. Hebreus 12:15 fala isso. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura, brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. O motivo pelo qual nós temos que lutar é para qualquer raiz de amargura. E a primeira coisa que eu faço para lutar contra isso é me colocar no lugar da pessoa. Mesmo sabendo que essa pessoa fez a propósito. Mesmo que ela, ela manipulou, ela maquinou isso, eu sei disso. Mas eu tenho que me colocar no lugar dela. Porque se eu estivesse no lugar dela, pedindo perdão para alguém, você gostaria que esta outra pessoa, o qual é você, gostaria de ouvir um perdão, dizendo eu te perdoo. Mas é muito fácil a gente olhar para as pessoas hoje, e quando alguém faz alguma coisa, ou por querer ou sem querer, a gente quer crucificar e dizer, tá vendo? Fez isso de propósito, não vai com a minha cara. Não, está fazendo isso para debochar de mim, tá? Não dando um valor ao meu trabalho. Talvez aquilo que eu estou vendendo, essa pessoa está desprezando. O que eu estou doando, ela não está aceitando. O que eu estou falando, entra num ouvido e sai no outro. Isso são amarguras de palavras que entram ao teu coração e que às vezes nós não percebemos, mas ao longo do tempo isso causa uma ferida, e essa ferida traz infelicidade. Amém? Se alguém passou e chutou a minha canela, a primeira coisa que eu vou pensar, poxa, fez isso de maldade. Mas se eu me colocar no lugar da pessoa, eu vou pensar, não, coitado, talvez ele esbarrou, não me viu. Eu olho para alguém esperando aquela pessoa chegar, nós estamos aqui na igreja, estamos numa festa, estamos numa reunião, e eu estou ansioso para aquela pessoa chegar, e às vezes nós fazemos isso, colocamos a nossa ansiedade em pessoas, imaginando que elas vão fazer aquilo que a nossa mente está querendo que faça. Exemplo, a mulher se arruma toda, vai no cabeleireiro, estica o cabelo, faz chapinha, pinta a unha, faz maquiagem e chega toda bela e vai imaginar que quando ela encontrar com o seu marido, com o teu noivo, com o teu namorado ou com a pessoa que ela quer se encontrar, ela imagina, nossa, ele quando me vê vai me achar linda. Vai falar, uau, hoje você está melhor do que todo mundo. Hoje você está melhor do que nunca. E aí fica maquinando aquilo, seu coração começa a palpitar de alegria, ao momento de euforia, e quando chega isso não acontece. Aí você diz, não, está fazendo charme, daqui a pouco vai falar. E aí passa por alguém, e aí ele comenta com você, você viu fulana de tal como está bonita hoje? E aí começa a se morder todinho. Dizendo, está vendo, ele reparou outra e não reparou eu. Isso, amado, é apenas um exemplo, mas muitas vezes acontece. Às vezes você quer ouvir do teu pai, da tua mãe, do teu líder, do teu pastor, parabéns, foi ótimo, foi lindo, foi maravilhoso. E aí você talvez em outras palavras pergunta, e aí? Legal, foi bom. Mas não era isso que eu queria ouvir. Isso traz amargura. Talvez lá na empresa você deu o seu melhor, você fez aquilo que você não teria nem obrigação de fazer. E você está apenas esperando reconhecimento, e esse reconhecimento não veio. Meu irmão, vigia. Porque o diabo faz de tudo para que o seu coração fique amargurado. Porque coração amargurado o Espírito Santo não consegue habitar. O motivo pelo qual precisamos nos afastar da amargura
é muito claro, porque a amargura traz esterilidade. Você se torna estéril, você não frutifica, você não é abençoado. Amém? Letra B, esterilidade. Esterilidade é o resultado da amargura. E esta imagem tem uma pessoa com a mão cobrindo a sua família. É a cobertura espiritual da casa, é a mãe, é o pai, é o arrimo de família, é o pastor, é a pastora. E às vezes, irmãos, tem pessoas que têm prazer em magoar, em chatear, em ofender aquele que ora por você, que intercede por você ou que cuida de ti. Às vezes a gente sabe que tem jovens, filhos, que têm prazer de machucar os pais. E quando nós ferimos aquele a quem nos abençoa, e a Bíblia diz sobre isso, nós tiramos essa cobertura, este manto de proteção. Porque a palavra do Senhor é muito clara. Quando nós ferimos o nosso teto, ele cai sobre nós. Amém? Às vezes na hora da briga, na hora da discussão, né, no calor da discussão, você esposa, você marido, fala alguma coisa para os teus filhos, ou os seus filhos falam para você, e no calor daquela emoção, daquela ira, daquela raiva, falamos coisas que nem deveríamos falar. Mas sabe de uma coisa, a palavra é uma coisa que vai e não volta mais. Uma vez que ela saiu dos teus lábios, ela vai passar anos, e aquela palavra vai ficar na mente da pessoa. É mais fácil ir lá dar um tapa na cara, que é mais fácil esquecer do que devido à palavra que for citada. O tapa você esquece, a palavra não. E tem gente que é mestre, porque tem um coração amargurado. Tem uma raiz de amargura brotando no seu coração, e é mestre para abrir a boca e chatear, e magoar os outros. Talvez você fale, eu faço isso mesmo. Ah, comeu, não leu, pau comeu. Sabe, escreveu, não leu, pau comeu. Então, comigo é assim, eu sou desse jeito. Preste atenção, tu és infrutífero, estéril, e nunca terá felicidade na vida, porque as águas que saem da sua boca são águas amargas, e dessa ninguém quer beber. Nós temos que tomar o cuidado, para não ser amargo no falar, no agir, no administrar, porque as pessoas permanecem, enquanto lhe faz bem. O dia que não lhe fizer mais bem, o dia que não lhe agradar mais, esta por sua vez vai embora. Tem relacionamento que tanto o homem quanto a mulher são tão amargos um com o outro, que por mais que tenha sentimento envolvido, dinheiro envolvido, filho envolvido, bens envolvido, poder envolvido, não permanece, porque a amargura é como um ferrugem. Ele chega numa peça de ferro, muito forte, muito dura, mas com o tempo ele consegue corroer e fazer o teu buraco. E a hora que o ferrugem chega, você pode ir lá colocar qualquer produto para comer o ferrugem, mas a marca que ele deixou, ninguém mais tira. Sabe, irmão? E às vezes nós brincamos com esse sentimento, ou guardamos o nosso coração. A Bíblia diz o seguinte, que nós não devemos deixar o sol pousar sobre a nossa amargura. Você brigou com alguém, você discutiu com alguém, você ficou chateado com alguém, não vá dormir sem antes estar de bem com essa pessoa. Porque se o sol passar sobre a sua amargura, sabe o que vai acontecer? O teu coração vai encolher, vai buscar para si, vai sugar. E aquilo vai ficar guardado e você vai esquecer amanhã depois. Só que no teu coração começa a criar raízes, e essa raiz um dia pode trazer infelicidade. Aquele povo sabia que Jericó era uma cidade muito grande, era uma cidade bonita, era uma cidade que tinha emprego, era uma cidade que tinha fartura, mas era uma cidade que não tinha água, e a água é a razão da vida. E esta mesma água, nem as plantas queriam, porque as plantas também morriam. Quando nós temos amargura no nosso coração, as pessoas que estão do nosso lado se afastam. E talvez você diz, por que ninguém gosta de mim? Por que as pessoas não ficam do meu lado? Por que sabe, finge que me ama e não me ama? Porque a amargura que sai dos teus lábios é que fere a mente, o coração e a alma daqueles que estão à sua volta.
Amar é a melhor coisa. Tem pessoas que é vista como bobo, como idiota, como trouxa, por ser amoroso. Mas essas, mesmo quando está no momento de amargura, as pessoas estão do lado porque diz assim: eu te amo e eu quero estar do teu lado. O Senhor Jesus ensinou que nós devemos amar ao nosso próximo. Segundo Reis 2,19 diz: e os homens da cidade disseram a Eliseu: eis que é boa a situação dessa cidade, como meu senhor mesmo vê. Porém, as águas são más, são ruins. E a terra é estéril. Como que nós podemos viver numa terra estéril? Como nós podemos viver numa terra que você planta e não dá o suficiente para suprir? Assim como em Jericó, amado, cidade tão agradável, conforme o testemunho dos seus moradores, dos seus habitantes, as águas impediam que aquele povo fosse feliz. Era capaz naquela cidade, quando algum visitante chegasse e dissesse assim: nossa, eu estou com sede, você até gelava. Dizia: não, é melhor eu te oferecer refrigerante, Coca-Cola, do que te oferecer um copo d'água, porque com certeza vai dizer que é água horrível. E água é uma coisa que o nosso rosto já mostra. Primeira vez que eu tomei água na cidade de Lins, eu falei: nossa, tinha sal nesse copo? Não. E aquele povo com o tempo começou a achar que aquela água era normal. E tem gente que acostuma. Mas eu nunca vi dizer que água amarga alguém vem acostumar, porque ninguém suporta a amargura. A amargura impedia a felicidade daquele povo, impedia o crescimento da cidade. O Senhor te diz: se tu queres crescer, tira toda a amargura das suas palavras, das suas atitudes, do teu jeito de ser. Troque por amor. E você vai ver que muitas coisas vão mudar. Tem gente, amado, que é amargo. E normalmente na amargura, muitas dessas pessoas têm câncer. E foi provado cientificamente que o câncer, em muitas pessoas, eu não sei exatamente quantos por cento, se eu não me engano se era 60%, se era 70% das pessoas que tiveram câncer, algum tipo de câncer, eram pessoas amarguradas. Ou que sofreram demais e carregaram esta mágoa, ou que não perdoavam alguém porque tinha no seu coração raiz de amargura. Então, se é algo que nos traz infelicidade a vida inteira, não conseguimos frutificar, e futuramente ainda iremos morrer com esta enfermidade, abandone. Isso não é bênção para ninguém. Amém? A amargura de coração, ela remove a alegria. Essa alegria que é inerente ao povo de Deus. O povo de Deus tem que ser um povo alegre. Sabe? Porque senão ele vai ser privado de frutificar na obra de Deus. Ele ama a Deus, ama a obra, mas não vai, porque as pessoas falam: meu Deus, essa pessoa vai pregar hoje, vou embora. Isso é muito mal-humorado. Eu acredito que você também já deve ter conhecido pessoas que você fala para ele: bom dia. Quando te responde, vai te dizer: só se for para você. Mal-humorado. Não sorri para nada. Quando senta para conversar, para criticar alguém, para falar mal de alguém. Sabe, irmão? Perde mesmo até a alegria de cultuar ao Senhor. Não tem alegria na sua vida cristã. Tem gente que quando olha essas pessoas fala: Deus me livre, ser um crente igual a você, eu não quero ser não. Você é mal amado, você é mal-humorado. Que testemunho. Está sempre estressado. Na nossa vida, na correria, o estresse é normal. Mas ele não pode ser 24 horas. Amém? Pastor, quando isso acontece, qual o resultado disso? Isso é vazamento. O seu coração está vazando o que é bom e retendo e segurando como uma esponja. Segurando a água amarga, a amargura, a angústia, o ódio. Ninguém é feliz com o coração entristecido. O outro aspecto, amado, é destacar, é a capacidade que a amargura vai enraizar na vida de outras pessoas, até mesmo que vive ao seu lado.
Ao longo do ministério eu conheci muitas pessoas amargas. Dentro da minha própria igreja. E algumas delas eu fiz questão de colocar como diácono. Eu falei, não é possível. Vai estar no meio do povo, vai estar orando pelo povo, vai estar fazendo, e eu sei que isso vai mudar. Piorou. Quem conhece folha de boldo aqui? Se você pegar, molhar a ponta do teu dedo, passar nela e colocar na boca, não vai ficar amargo. Você fala, não, isso não é amargo não. Aperta ela e põe a língua. Não precisa nem comer. O amargoso, ele é assim. Até que você não toque. Até que você não tenha intimidade. Até que você não se aproxima. A hora que você se aproxima e fala, meu Deus. Sabe aquele irmão nuvem? Está tudo sol, quando chega o irmão nuvem fica nublado. Acabou o brilho, acabou a alegria. E quantas pessoas estão assim? Agora a Bíblia diz que quando nós entrarmos no reino de Deus, nós temos que entrar no reino de Deus como uma criança. Como que um indivíduo desse vai entrar como criança? A amargura, irmão, ela tende a se alastrar, até mesmo na igreja do Senhor. Amém. É um mal terrível. Quando chegaram para Eliseu e falaram, olha, a terra é boa, a cidade é maravilhosa, o povo está assim porque as águas é amarga. Ninguém aguenta mais a amargura. Se vai fazer um suco, é amargo. Se vai fazer um café, é amargo. Se vai fazer comida, a comida é amarga. Se vai fazer um jiló, o jiló fica bom. Fica perfeito, porque ele já é amargo. Tem gente que é amargo, a gente não consegue sobreviver com essas pessoas. Você chega em casa e fala, meu Deus, por que eu tive que chegar em casa agora? Acho que eu vou ficar um pouco mais na rua para chegar em casa só na hora de dormir, para não ter que conviver. Já viu pessoas assim? Que o Senhor nos livre deste mal. Mas às vezes a gente olha para os outros e você diga assim, nossa pastor, essa mensagem hoje, se fulano de tal tivesse aqui, olha, Deus iria falar com ele. Não, é contigo mesmo. Porque há raiz de amargura no seu coração. E o Senhor deseja retirar. Mas nós precisamos deixar. Eliseu disse assim, você tem um prato novo aí? Virgem? Eles disseram, temos. Traga esse prato. Trouxeram um prato, ele falou, agora tem sal? Sal tem. Ele colocou sal no prato novo e despejou na água amarga e as águas ficaram saradas. Sabe o que isso significa, irmão? Que essa amargura tem cura. O prato novo quer dizer uma nova vida em Cristo. Sal representa a palavra de Deus, que Jesus diz que nós somos o sal da terra. Quando a gente começa a olhar para os lados, quando a gente começa a olhar para o defeito de outras pessoas, a gente começa a ficar amargo, sabe? Certa vez alguém me disse assim, olha pastor, eu tinha uma aversão sobre fulano de tal, eu não gostava de fulano de tal. Eu chegava na igreja e quando eu via essa pessoa, eu ficava de canto, eu não queria nem saber. Deus me livre dessa mulher chegar perto de mim. Deus me livre. Porque essa mulher assim, essa mulher assada, eu fiquei ouvindo, eu falei, mas essa pessoa já fez alguma coisa para você? Não. E como que você tem isso? Ah, porque eu tenho uma pessoa muito amiga minha, que gosta demais, que fala muito mal dessa pessoa. Fala, olha, é arrogante, é prepotente, é exibida, é isso, é isso, mais aquilo e mais aquilo outro. Imagina, já fez isso para mim, já fez aquilo para o fulano, ciclano, beltrano. E quando a gente não conhece, a gente vai na onda. E a gente muitas vezes deixa se envolver pelo amargurado. Não é verdade? Às vezes, amado, nós temos o costume de julgar as pessoas porque alguém está julgando. Nunca conversamos com a pessoa, nunca dialogamos com a pessoa para dizer se aquilo é verdade ou não. E depois que esta pessoa conheceu a dita cuja ao qual ela estava se referindo, ela disse, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. A vida inteira eu imaginei que fosse pedra e é pau.
Eu imaginei que era Giló, mas não era, era quiabo. Sabe, irmão? Porque a amargura das pessoas, a inveja, faz com que outros que estejam do lado sejam inflamados. Isso acontece na igreja. Tinha pessoas que chegou na minha igreja e disse: pastor, eu não ia com a sua cara. Eu disse: muito prazer, pastor Alexandre. Por quê? Olha, pastor, porque falaram que o senhor era bravo. Muito bravo. Um dia chegaram na igreja, eu estava pregando. Sabe, de vez em quando eu prego uma mensagem que não é tão pesada, que dá para a gente fazer umas brincadeiras e rir? A pessoa teve uma outra versão. Às vezes, amado, você é interpretado conforme as pessoas te enxergam ou querem te enxergar. Quem me conhece no dia a dia, quem viaja comigo, vai na minha casa, tem intimidade comigo, sabe que esta pessoa que está aqui é o pastor, porque o Alexandre é diferente. O Alexandre consegue ser um pouco mais chato, mas é chato, mas é legal. Porque o Alexandre é ser humano. Eu não sou pastor 24 horas, não é verdade? Eu sou cristão 24 horas, sou servo de Deus 24 horas, mas o título pastor, sabe, aquela responsabilidade de eu ter que falar e todo mundo ouvir, não, às vezes eu quero ouvir também, sabe? É a mesma coisa um ator. Ele está lá interpretando, mas vai ter o dia que ele vai para o cinema assistir um filme de outro também que está interpretando. Ele não vai ficar lá e falar: agora ele vai fazer tal coisa, agora vai ser assim. Não é? Mesmo que ele seja o diretor. As pessoas por muitas vezes te olham pela o que você mostra ser. Agora, aqueles que te conhecem num determinado local, como é o meu caso, igreja, eu sou o pastor, às vezes vem dias que eu estava pregando mensagem, e às vezes uma mensagem de correção, você não tem como ficar brincando, não é? Tenta dar uma bronca numa criança dando risada, ver se ela vai te ouvir. Não, porque a bronca está regida com uma atitude, com uma posição, um posicionamento, não é verdade? A palavra de Deus também é assim. Mas o dia que ela te conhece melhor, ela vê que você é totalmente diferente, que você pode ser diferente. E o Senhor nos resgatou, amado, para tirar toda a amargura do nosso coração. Ele já levou sobre si a amargura. Quando ele teve sede, deram para ele vinagre, para que eu e você tivesse uma vida doce e abençoada. Último ponto, letra C. É preciso recorrer ao Senhor para purificar-se. Segundo Reis 2:21 diz: então saiu ao manancial das águas e deitou sal nele e disse: assim diz o Senhor, sararei a estas águas e não haverá mais nela morte nem esterilidade. Percebe que o texto, Eliseu não fala não haverá mais nela amargura. Ele diz não haverá mais nela morte nem esterilidade. Ou seja, uma vez que a amargura ela gera morte e ela gera esterilidade. Não havia fruto naquela cidade, tinha que importar, tinha que vir de fora. Porque se todo dia, desde a sua nascente, desde a sua semente, melhor dizendo, aquele fruto fosse regado com esta água amarga, era possível que o doce dessa fruta não seria tão doce. Pega um pouco de algo doce, um suco que tem açúcar, e coloca uma quantidade de sal nele. Vira soro. Soro não é salgado, não é doce, é lá meia boca. Era possível que os frutos se tornassem sonsos, se tornassem sem gosto. Por isso que havia morte. Mas o povo de Jericó recorreu à pessoa certa, amado. Recorreu a Eliseu. E através de Eliseu, o Senhor operou o milagre da purificação das águas. É por isso que nós precisamos viver no centro da vontade do Senhor, recorrer a Deus, porque só Ele pode nos purificar. Mas para o Senhor nos purificar, nós desejamos, queremos desejar, vamos desejar e vamos praticar. Se durante esta noite você foi ministrado, e você deseja tirar o ressentimento, a amargura, a ofensa que alguém te fez,
Você deseja ser perdoado e também perdoar? De todas as mágoas, talvez mágoas sem fundamento algum, sabe? Sem nenhuma raiz. Ela vai se tornar uma raiz grande quando você guardar para você. Preste atenção. Se eu fiquei chateado e magoado com alguém, e isso me trouxe amargura, saiba que é recíproco isso. A outra pessoa pelo qual está envolvido no mesmo problema, também está nesse sentimento. Então não adianta eu dizer assim, olha, eu estou magoado, ferido, porque me feriram. Você feriu alguém também. Talvez não uma raiz tão grande como ficou no seu coração, mas também ficou do outro lado. A diferença é que do outro lado arrancou fora, falou, está amarrado, eu não vou dormir com esse sentimento não. Sabe, irmão? Brigou com teu marido, com teu filho, seu pai, sua mãe, alguém brigou com você, não vá dormir com seu coração triste, sabe? Porque a primeira coisa que o diabo faz é vingança. Ele diz assim, se eu fosse você eu faria tal coisa. Se fosse eu. Se fosse eu, fazia assim, faria assado, sabe? E sempre na intenção de prejudicar, de ferir. Deus não está neste negócio. O diabo ele está falando no teu ouvido, porque ele sabe que tem uma raiz de amargura no teu coração, e ele por sua vez é dono desta raiz. E agora o que eu faço, pastor? O que eu faço? Dobro meus joelhos dizendo, Senhor, eu libero perdão para esta pessoa. Ela me magoou, ela me feriu. É possível que eu também tenha ferido em alguma área na vida dela, para que tenha essa resposta. Então eu perdoo, eu libero, tira isso do meu coração. Você pode ter certeza que você vai dormir em paz. Mas se você dormir, sabe, maquinando essas coisas o dia inteiro, até a hora de dormir, você não vai ter uma boa noite de sono, você vai ter pesadelo. Porque teu coração não está preparado para ter esse tipo de raiz. Tem raiz que destrói qualquer piso, qualquer estrutura. Tem raiz de árvore, amado, que você pode colocar o melhor concreto na calçada. Ela sobe as suas raízes, estoura tudo. É asfalto, é parede, é o que for, até prédio. E quanto mais tempo ela ficar enterrada, escondida, mais força ela tem. Assim é o sentimento de amargura. De raízes que insistem em brotar e roubam a nossa alegria. O que nós devemos fazer é recorrer ao Senhor. Confessar a Ele a amargura, a tristeza, o ressentimento, a dificuldade de perdoar. Ser sincero com Ele. Diz, Deus, meu coração, minha vontade não é perdoar não. Minha vontade é de estrangular essa pessoa. Se eu fosse falar para o Senhor qual é o meu desejo é que ela morra. Cheio de formiga na boca. Tem gente que é assim. Já teve momento que você sentiu isso. Meu desejo é que com ela aconteça 3 vezes, 10 vezes pior, porque ela vai pagar. Só que preste atenção, irmão. Ainda bem que Deus não leva em consideração as besteiras que a gente fala. Não é verdade? Peça ajuda a Ele, diz, Senhor, não é isso. Isso é o que o meu coração está querendo, porque tem uma raiz aqui que está me machucando. Esta raiz está cutucando o meu coração, está me ferindo, está me apunhalando. E quando isso acontece, eu tenho vontade de esganar, eu tenho vontade de desejar o pior. Mas tu sabes que eu não desejo isso, porque o Senhor não plantou isso no meu coração. Tira, e você vai ver como vai ser mais suave. Deus vai remover a amargura do seu coração. E você será milagrosamente abençoado. Amém?